Jornal Gente está recebendo aqui nesse bloco o desembargador Silmar Fernandes, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e foi eleito presidente do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais. Ele vai falar conosco sobre a legislação eleitoral, sobre esse novo desafio, né? Legislação eleitoral é fácil de ser ensinada, desembargador? Bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Sônia Blota. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Estive aí no estúdio no ano passado, em período pré-eleitoral. Foi muito bem recebido pelo Pedro Campos, a Sônia sempre à distância, né, Sônia? E é um prazer estar aqui. Mas eu estava sempre presente. Prazer o nosso, desembargador. E aí, muito é fácil obrigado. Explicar a legislação eleitoral para as pessoas? A legislação eleitoral brasileira precisa de alguma reforma, presidente? Olha, Pedro Campos, fácil não é, né? Se fosse fácil, não estariam aí compilando um código eleitoral com mais de 800 artigos. Então, nós temos uma legislação eleitoral que ela é suficiente para que nós possamos desenvolver a nossa atividade fim, que é garantir os pilares da democracia, garantir que o eleitor exerça seu direito de sufrágio de forma límpida, cristalina, forma segura, e nós temos aí uma legislação que atende. Agora temos aí um projeto em andamento do novo código, mas enfim, com um novo código ou não, a justiça eleitoral ela é muito bem estruturada, né? Nós temos já 90 anos, mais de 90 anos de existência e o assunto que é o CODEG, só para o seu público, que é um público muito qualificado, saiba, todos os tribunais eleitorais estão começando do TSE. O TSE, que é o nosso órgão máximo em termos de justiça eleitoral, ele tem uma escola judiciária, cujo presidente é o ministro Cristiano Zanin, e depois nós temos 27 tribunais regionais eleitorais e cada tribunal tem a sua escola, que é chamada EJE, Escola Judiciária Eleitoral. Aqui em São Paulo nós chamamos a nossa carinhosamente de EJEP, porque é Escola Judiciária Eleitoral Paulista. E nós, uma das atividades, então veja, além dessas escolas trabalharem de forma a uma melhor integração de todos, uma padronização do estudo, um aperfeiçoamento, nós fazemos cursos de aperfeiçoamento dos juízes, dos servidores e principalmente a civilidade. Por quê? Porque nós vamos às escolas. Então, como o nome já diz, é uma escola, e nós vamos mesmo em escolas. Nós fazemos eleição simulada em diretório acadêmico, em universidades, em escolas, onde nós levamos a urna, o diretório acadêmico, a escola, os alunos fazem campanha eleitoral, tem uma comissão que fiscaliza, ele vai para a urna, é eleito, é empossado, inclusive até aqui em São Paulo, várias vezes eu já fui nas escolas para entregar o diploma de eleito do Grêmio Estudantil para as pessoas. Então, com isso, nós pegamos os jovens de 10 a 16 anos e já os ensinamos, já explicamos a ele a necessidade de exercer o seu papel futuro como cidadão, de poder votar e, eventualmente, também ser votado. Então, todas as escolas eleitorais têm também essa precípua função. Presidente, quando o senhor assumiu, o senhor destacou aí a importância das interlocuções e deliberações necessárias com os demais TREs. Como é que o senhor pretende ampliar essa integração e também o compartilhamento das práticas, né? Especialmente entre as EJEs das diferentes regiões do país, como o senhor explicava? Sim, nós temos hoje a facilidade da tecnologia, nos permite fazer uma reunião como essa que nós estamos fazendo aqui. Mas nós temos, pelo nosso estatuto, de marcar encontro, pelo menos semestralmente. Então, a cada semestre, nós nos reuniremos em algum local determinado, uma escola será anfitriã, e nós nos reuniremos todos os dirigentes, coordenadores das escolas eleitorais para traçar essas metas, discutir casos futuros, traçar metas para o futuro, fazer um balanço de como nós estamos atuando. Aliás, todas as instituições têm essa característica.
Eu estou no meu terceiro mandato, no terceiro mandato de um órgão nacional, porque eu fui presidente do Colégio de Corregedores Eleitorais, depois fui presidente do Colégio de Presidentes Eleitorais, o COPITREL, e agora para minha satisfação, pela confiança dos meus pares, eu fui eleito também presidente do Colégio de Dirigentes das Escolas Eleitorais. Então, essa experiência que nós tínhamos nos outros colegiados, de nos reunirmos, essa reunião, além de traçarmos as metas, de estabelecermos aqui os parâmetros de como bem desenvolver o trabalho eleitoral, nós nos confraternizamos, fazemos a troca de experiência, e isso no contato pessoal é muito melhor do que no contato apenas pela tela do computador. Então, essa é uma forma que nós temos de nos reunirmos e podemos desenvolver a atividade das escolas, que, como eu disse, é principalmente fazer cursos de capacitação para juízes e servidores e para o público em geral, estimular o exercício da cidadania dos jovens, principalmente. Jovens e idosos, porque nós temos ido também em abrigos, em abrigos de idosos. Tem muito idoso que acaba sendo... Eu tive até uma experiência recente, posso até dizer por que eu tive essa experiência, eu nem era ainda juiz eleitoral. A minha mãe estava num abrigo como esse, já num estado adiantado de Alzheimer, e lá tinha uma senhora que não estava abandonada pela família, mas perfeitamente lúcida e com mais de 70 anos. E em conversa lá com ela assim, mas político não serve para nada, eu não vou votar, não quero saber, e não trazem nada de benefício para mim. Aí eu consegui, depois de várias visitas, convencê-la de que ela não iria votar em benefício dela, mas em benefício de uma coletividade, escolher pessoas que pudessem fazer uma melhor, algo significativo para a cidade, para o país, para o Estado. E eu fiquei contente que na eleição seguinte eu acabei convencendo, e ela foi, votou, escolheu lá o seu candidato. Então, quer dizer, isso agora nas escolas, estamos implantando isso justamente para que nós possamos ir também a esses, não só fazer a educação não, destacar a cidadania para os jovens, como também para aqueles idosos que após os 70 já acham que não devem mais contribuir. O voto passa a ser facultativo, mas eles acham que estão abandonados, que não têm nenhum interesse na democratização do país. Então, isso é outra coisa que nós estamos fazendo também. Presidente, qual hoje é a maior demanda que chega à Justiça Eleitoral de políticos, de partidos? O que mais se tem em julgamento nos tribunais regionais eleitorais, hein? Sim, Pedro, nós temos... muita gente, olha, mas o ano não eleitoral, o que a Justiça Eleitoral faz? Julga muitos casos, justamente aquilo que eu digo, é a repescagem do ano eleitoral. Então, no ano eleitoral, existem candidatos que abusam do poder político, do poder econômico, fazem boca de urna, usam verba de forma indevida. Então, tudo isso, depois o Ministério Público ou os partidos entram com a AIGE, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, onde nós vamos apurar isso. E, às vezes, muitos não entendem. Poxa, mas foi eleito em 2022 e agora que saiu o resultado? Às vezes, em 2024, ontem mesmo, ainda tivemos uma recontagem aqui no estado de São Paulo da eleição de deputado de 2022. Por quê? Porque demorou para instruir o processo, tem demandas liminares no tribunal e etc. Mas a Justiça Eleitoral tem uma marca dela ser mais rápida que a Justiça Comum, porque os prazos nossos são, normalmente, em período eleitoral, são prazos de 24 ou 48 horas. Mas, às vezes, as ações demoram um pouco para chegar a uma conclusão. Mas nós fazemos isso durante todo o ano não eleitoral, nós fiscalizamos isso. E, complementando a sua pergunta, hoje, o que nós estamos julgando muito é o problema da cota de gênero. A legislação quer que a mulher participe da política. Então, nós temos uma legislação que diz que 30% das candidaturas devem ser femininas. É uma política de inclusão perfeita. Só que tem muito dirigente que, no final, não consegue sensibilizar uma mulher para se candidatar e acaba escolhendo aquilo que nós chamamos de laranja. E quando se descobre essa laranja, que ela foi candidata a vereadora, a prefeito e não teve nenhum voto, por exemplo, fica evidente que houve uma fraude à cota de gênero. E isso nós estamos julgando vários casos, e quando isso ocorre, cai toda a chapa, né?
às vezes até tem vereador eleito ou prefeito eleito que acaba sendo punido porque na sua chapa foi fraudada essa porcentagem. Foi feito só no papel os 30%, mas não houve efetivamente uma candidatura. Olha isso, né? Interessante esse dado. E, presidente, a gente já conversou em outras vezes sobre que uma das bandeiras do senhor é o combate à desinformação e segurança da urna. Queria saber qual lição dessas experiências anteriores o senhor pretende aplicar agora na diante da presidência do CODEG. Muito oportuna a sua pergunta, Sônia. A experiência nossa é de que a urna é confiável e ela continuará dessa maneira. Por quê? Como eu disse, desde 96 que nós temos as eleições de forma eletrônica, com a urna eletrônica, e ela é extremamente confiável. Isso é uma coisa que eu posso afirmar com absoluta certeza. Nunca houve um caso de fraude comprovada. O que nós vamos fazer daqui para frente é sempre aprimorar o sistema. Inclusive, não queria entrar nesse assunto polêmico, mas até essa semana estava ainda na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto de retornar ao voto mecânico, né, ao voto de papel, quer dizer, uma forma, não retornar ao voto de papel, mas transformar em alguma forma de registro em papel. Isso é uma coisa que, desculpe, com todo respeito, é um retrocesso indevido. Né? Colocar essa impressão, ela vai trazer um custo bilionário para o país de colocar esse equipamento. E equipamento é mecânico. A grande vantagem da urna é que ela é eletrônica, não tem acesso à internet. No momento da votação deu um problema, porque, lógico, a tecnologia também pode acontecer. Estamos falando aqui, de repente pode dar um bug aqui, um problema no computador, ele apaga. Apagou a urna, a gente coloca outra, tem a contingência. Agora, se for um sistema mecânico, ele trava a todo momento. Todos nós aqui, os seus ouvintes, quem nunca foi num lugar onde uma maquininha de crédito, na hora de imprimir o papel, ele enrola, acabou o papel, emperrou a máquina. Todos nós já passamos por uma situação como essa. Imagina na urna eletrônica, emperrou a máquina, tem problema, tem fraude. Não tem fraude, é um problema mecânico. Aí troca, vai trocando. Pode acontecer essa quebra mecânica na mesma urna durante várias vezes. Aí fica difícil, além de um custo indevido, e sem contar que pode ser violado o sigilo ao voto. Porque hoje, no sistema eletrônico, a pessoa vota e é o sistema, o registro digital de voto, ele é aleatório, ele embaralha. Então, você nunca vai saber quem votou em quem. No sistema mecânico, haverá um batimento. Numa auditoria, você sabe que naquele momento fulano de tal votou e o voto impresso é daquela pessoa. Então você acaba tirando aí o sigilo de voto. Então, nem sei se eu devia ter entrado nesse assunto, mas só para, como você perguntou, o que a urna tem de bom? Ela é ótima e vai continuar, e eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Pegando esse gancho, uma pergunta do nosso querido colega, o Felipe Vieira, que está aqui acompanhando a nossa entrevista. Ele pergunta ao senhor quantos países têm justiça eleitoral semelhante ao do Brasil? A do Brasil. Olha, vários. Tem vários países. O Canadá usa sistema eletrônico, o Uruguai, vários existem. É que existe uma cultura. Existem países que não adotam o sistema eletrônico porque não precisam. Eu acho que eu já contei isso, não sei se eu contei aqui para o Pedro Campos, quando eu estive aí em off, ou falei mesmo abertamente. Uma vez eu tenho contato com um juiz alemão, que falava espanhol, obviamente, num desses eventos. Eu perguntei a ele por que a Alemanha não tem esse sistema eletrônico. Ele virou para mim com uma cara, um cinismo, e falou, porque nós não precisamos, não é da nossa cultura a fraude. A França fala a mesma coisa. Pois é. Ele fala, não precisamos, ali o eleitor vota conscientemente e não tem fraude. Então, para que nós vamos investir milhões de dólares, de euros, num sistema que seria inútil? Já não é o nosso caso, né? Infelizmente. Eu, na época, eu era juiz substituto ainda, em março de 88. Aí, na eleição, eu entrei na carreira em março de 88 e na eleição de outubro, eu, como substituto, fui presidir uma urna, uma sessão eleitoral. Eu tive que dar voz de prisão em flagrante a um escrutinador. Por quê? Porque ele guardava na manga da camisa uma caneta. Aí, quando o voto interessava, alguém que o
corrompeu, quando o voto interessava a ele, voto em branco, ele pegava aquela canetinha e assinalava. Voto que não interessava, ele assinalava outro quadrado para anular o voto. Quer dizer, sei lá, a hora que eu descobri isso, sei lá quantas cédulas foram adulteradas por esse cidadão. Tive que dar voz de prisão em flagrante. Então, esse é apenas um exemplo de como o sistema anterior era totalmente passível de fraude, o que não acontece no sistema hoje, no nosso sistema. Presidente, nós estamos vivendo um momento da política de muita polarização, né? Sem entrar em detalhes aqui, porque não é a tua praia, a tua área técnica dessa questão eleitoral, mas isso, claro, que reflete na justiça eleitoral, com pedidos, ações de partidos de um lado, de outro. Como que é coordenar um sistema desse e já planejar uma eleição como a do ano que vem, que pelo andar da carruagem vai manter no mesmo nível a temperatura ou até aumentar? Pois é, nós estamos aí já preparando a grande vantagem da justiça eleitoral é que nós temos um corpo técnico excelente. E a expertise desse corpo técnico é fantástica, porque a cada 2 anos nós temos eleição. Então nós teremos aí uma forma de nos prepararmos. Um ano tem eleição, no outro ano, como eu disse, nós julgamos, os julgadores, os juízes. Todo tribunal eleitoral é composto por 7 juízes que julgam todos os recursos eleitorais. O juiz de primeiro grau dá a sua decisão, recurso para o TRE, e são 7 juízes, ou seja, 2 desembargadores estaduais, um desembargador federal, 2 juízes de direito e 2 juristas escolhidos pela Presidência da República. Então, nós técnicos, nós juízes, julgamos as ações. Os servidores, os técnicos, os auditores passam o ano inteiro preparando as máquinas, as urnas, verificando a legislação, vendo a estrutura. O São Paulo na última eleição, movimentou mais de 500 mil pessoas, entre servidores, mesários, grupo de apoio, setor de apoio. Então, veja, em cada eleição, só São Paulo são 500 mil pessoas para atender a um contingente de 34 milhões de eleitores. Então, essa máquina não para, Pedro Campos, ela está sempre em continuidade para poder prestar um serviço cada vez melhor na eleição seguinte. E o trabalho começa quando o trabalho para a eleição de outubro do ano que vem? Já está em andamento. Nós já temos, lógico que se intensifica mais no próximo ano, a partir de fevereiro, mais ou menos. Mas, como eu disse, os técnicos já estão trabalhando, verificando. As urnas, por exemplo, não podem ficar lá paradas. Então, em todas as zonas eleitorais, durante um certo período, elas são ligadas, feito teste de bateria, teste de carga, teste de teclado, para não ser pego de surpresa às vésperas da eleição. Então, há uma manutenção contínua da estrutura, né? Sem contar que os cartórios eleitorais estão abertos o tempo todo para receber os novos eleitores, para fazer transferência de título, pagamento de multa, enfim, todos os serviços que são necessários ao eleitor. Esses serviços podem ser acessados pela internet, mas existem ainda pessoas que são excluídas digitais que vão até o cartório para poder acessar esses serviços que são necessários. Uma pessoa sem a quitação eleitoral, por exemplo, não pode concorrer a concurso público, não pode tirar passaporte, uma série de outras consequências. Quero agradecer ao presidente do TRE de São Paulo, que agora também é presidente do Colégio de Dirigentes de todas as escolas judiciárias eleitorais. Muito obrigado pela entrevista aqui para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes e Band News TV. E vamos, claro, manter contato, que é de interesse, né, público esse assunto para o processo democrático brasileiro de 2026. Um abraço para o senhor, até a próxima, desembargador. Sem dúvida, Pedro. Como eu já disse, é uma honra, um prazer estar aqui presente. Um abraço aos seus ouvintes. Sônia Blota, mais uma vez, prazer em revê-la por aqui. Muito obrigado. Prazer e todo até uma meu, próxima. desembargador. Obrigada ao senhor. Muito obrigado.